crianças podem descer para as respectivas salinhas. Amém? Se você quiser, já pode abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 27. Deus que liberou esse convite, né, velho? Aleluia. Atos, capítulo 27. Vem cá, menino. Estamos ali já no finalzinho do livro de Atos. Em Atos 27. Na verdade, o ideal seria nós lermos toda essa perícope, mas nós vamos ler só algumas partes do texto. E nós vamos conversar um pouco sobre essa história hoje. Fecha só um pouquinho esse janela, porque o vento está mexendo com a Bíblia aqui. Amém? Bom que você está aqui. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, eu quero te agradecer por esse tempo em que louvamos ao Senhor. Eu quero te agradecer, ó Deus, por esses irmãos maravilhosos que, ó Deus, se reúnem nessa noite e hoje, nesse local, agora somos sua igreja. Peço ao Senhor que fale conosco profundamente, porque se o Senhor não falar conosco, ó Deus, em vão é a nossa vida. Porque nós estamos aqui por ouvir da tua mesa, para ouvir da tua voz também, através da tua palavra. Abençoe aqueles que estão chegando de viagem, né? A Alexandre, que segundo ela ainda estava na estrada, bem o André, que eu não sei se já chegaram, algumas pessoas, ó Deus, que estão em viagem, a pessoa, que eles cheguem em segurança aos seus lares. Fala conosco, nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, queridos. Essa noite nós vamos ver algumas partes desse texto. Eu confesso para você que eu não sei se vai ser tão legal para você quanto foi para mim. Porque eu vou te falar que eu estudei profundamente esse texto, mas eu ouvi muita coisa. E Deus falou muito comigo. Muito comigo. E esse mês é o mês que nós estamos completando um ano que a gente está andando junto. Como comunidade Batista Atos. E eu ainda me lembro do começo, na casa do Wilton e da Eliane. E esse mês tem sido um mês muito especial para mim. Mais ou menos, sei lá, 5 meses que nós alugamos essa casa, que a gente está reunindo aqui. E essa semana foi uma semana que eu tenho uma ministração que eu ouvi umas 10 vezes sobre o porquê continuar ou por que não desistir. E o tema dessa noite seria do sonho à realidade, uma reflexão sobre Atos capítulo 27. E aí eu queria, talvez como subtema, colocar vem e entre no barco. E aí a gente vai entender um pouquinho disso a partir da leitura do pouco nós vamos ler o texto. O texto é muito grande, mas eu vou contar mais a história e eu te incentivo a ler todo, a partir do 25, ler tudo, do 25 ao 28, quando você estiver na sua casa, quando você chegar hoje, depois de ver os gols fantásticos, obviamente. O texto fala assim: determinou-se que navegássemos para a Itália. Então entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, do regimento imperial. Capítulo versículo 2. Então partimos embarcando em um navio de Adrimítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da Ásia. Aristarco, macedônio de Tessalônica, nos acompanhava. No dia seguinte,
chegamos a Sidom. E Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver seus amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Partindo dali, fomos navegando perto da costa norte do Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio de Alexandria, que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando lentamente por muitos dias, chegando com dificuldades a Quinito, não permitindo o vento ir mais adiante, navegamos próximo à costa de Creta, à altura de Salmona. Imaginando com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Laodiceia. Decorrido muito tempo e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado Jesus, Paulo nos advertiu, dizendo-lhe: Senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. O menino assustando com aí ela achou bonito. Como o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria deles foi da opinião de que seguissem viagem para ver se de algum modo podiam chegar ao porto de Fenícia, em Creta, voltado para o sudoeste e nordeste, para ali passarem o inverno. Soprando o vento sul de forma amena, e supondo que eles teriam alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem de perto. Mas não muito depois, desencadeou-se a partir da ilha um vendaval chamado Nordeste. O navio foi lançado para fora do curso e sendo-nos impossível navegar contra o vento, cedemos a sua força e nos deixamos levar. Chegando perto de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar um bote salva-vidas, que então foi recolhido e, usando os meios disponíveis para preservar o navio, amarrando-o com cordas, temendo que fosse lançado de Sirte e Galácia, baixaram-se as velas e se deixaram levar. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começamos a jogar a carga ao mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançamos fora a armação do navio. O sol e as estrelas não apareceram durante dias. Como ainda continuamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda esperança de sermos salvos. Vamos lá para o versículo 23. Porque esta noite, então Paulo ele conversa com o pessoal e fala: porque esta noite me apareceu o anjo de Deus e a quem pertenço e sigo, dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César. E Deus te deu vida e te dará vida a todos para que navegue contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois eu creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Amém? Amém. Esse texto é muito interessante. Esse texto ele faz parte de um contexto mais amplo. Paulo, se você voltar uma, duas páginas da sua Bíblia, Paulo ele tinha participado, ele estava perante Festo, que era como se fosse um prefeito, como se fosse um governador ali, um prefeito ali de Judá, e Agripa II, ou Herodes II, que era como se fosse um governador de toda a região. E aí ele faz uma defesa da fé que ele queria, ele estava sendo acusado. E enquanto ele faz essa defesa da fé, como cidadão romano, ele pede para conversar com César.
quando ele faz a defesa da sua fé, tanto Agripa quanto Herodes, quanto Festo, fala assim, não tem como a gente acusar, ele está certo. Não vejo algo nele que o leve à morte, ele não é culpado para a morte. E aí ele chega à conclusão seguinte, inclusive se ele não tivesse apelado para César, e é um direito dele apelar para César, como cidadão romano, a gente ia liberar ele agora. A gente liberava ele, para ele seguir a vida dele. E aí, nesse capítulo que nós começamos a ler, nessa perícope do capítulo 27, é quando Paulo é levado por um centurião para ter com César, para ele ir a Roma. Provavelmente é a primeira vez que os textos dizem, é a primeira vez que Paulo ia a Roma. E Paulo ir a Roma é algo importante, porque Roma, nesse tempo, Roma é o centro de tudo. Roma é o centro da civilização conhecida, pelo menos no Ocidente. A partir de Roma, tudo acontecia. É lá que ficava o imperador, é lá que ficava o Senado. E o desejo de Paulo, e nasceu no coração de Paulo, esse desejo, opa, vou a Roma. Vou a Roma. Porque Paulo, até aqui, ele já era um Paulo que já havia pregado em muitos lugares, era um Paulo que já havia aberto muitas igrejas. Mas ele ainda não tinha chegado a Roma. Na verdade, se a gente pegar todo o livro de Atos, a gente vai entender que o desejo real de Paulo era ir a Roma, mas o desejo real dele era chegar lá na Espanha. Que alguns historiadores dizem que ele até quase chegou lá, mas o desejo dele era esse. E quando ele está em Roma, algo muito interessante acontece, porque lá ele fica por muito tempo, quando ele chega, no mês do final, e ele faz a vontade de Deus, ele prega o Evangelho lá. Mas o que isso tem a ver conosco e que lições nós podemos tirar desse texto para a nossa vida enquanto igreja e para a nossa vida enquanto indivíduos que pertencemos a um povo? E a minha oração sincera para mim e para você é que, de alguma forma, o Espírito de Deus, a partir desse texto, trabalhe conosco, dentro de nós e a partir de nós para abençoar os outros. Eu confesso para você que hoje aí, mais ou menos de 3 a 5 horas da tarde, eu ia até sentar no computador para digitar, aí eu não consegui digitar, e aí eu escrevi um esboçozinho, mas eu sentei lá no meu escritório e foi muito forte, foi muito gostoso o tempo que eu tive com o Senhor. Porque o Arthur estava na casa da minha mãe, e a Dani está trabalhando, né? Não sei se ela já chegou. E aí eu estava sozinho, e ficar sozinho às vezes é muito bom. Não ser solitário, mas às vezes você precisa de solitude para orar, para falar com Deus. E aí eu chorei muito, falando, Senhor, como o Senhor pode falar dessa forma com a gente? Como o Senhor nos abençoa? Porque esse texto me fez lembrar um texto que está lá no Antigo Testamento, que é o texto do Salmo 126, que é o salmo de regresso de um povo, porque esse povo, eles tinham um projeto de voltar para sua casa. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cânticos de alegria, e se dizia entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as torrentes do Negueb. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os feixes. Esse texto de Salmo está contando a história quando o povo está voltando do cativo. Eles ficaram 70 anos cativos e eles estão voltando para casa.
Voltar para casa para eles é voltar para o centro da vontade de Deus, é voltar para o local onde eles podem adorar a Deus, cumprindo todos os seus ritos, onde eles podem oferecer sacrifícios no templo, voltar para a sua história, voltar para a terra que Deus prometeu para eles. Só que esse texto, quando eles voltam para essa terra, lá está destruído. Quando eles estão voltando para lá não tem nada. Aí a gente vai aprender, porque você vai ler Esdras, vai ler Neemias, o templo está destruído. O local, o centro da adoração para eles não existe mais. Então Esdras vem e vai reconstruir. A cidade está destruída. A cidade é uma cidade sem proteção, sem muro. Então Esdras vem, Neemias vem e vai reconstruir os muros para que aquela cidade volte a ser uma cidade protegida. Mas eles estão voltando, então para eles, quando eles olham para as circunstâncias, eles veem para além daquilo que os olhos enxergam. Eles falam, nós estamos como quem sonha, porque nós estamos voltando para o centro da vontade de Deus para nossas vidas. Esse é o entendimento que muitos deles têm a partir da sua volta. Que eles ficaram cativos, 70 anos. Quase 2 gerações, longe de casa, longe, num local onde não se podia adorar mais como se adorava no templo, um local onde não existia, onde os sacrifícios foram cessados. Então tudo que eles queriam era voltar para casa, tudo que eles queriam era voltar e estar de novo nos braços do Pai. Daí nós temos os profetas que vão estar profetizando sobre isso. Os profetas vão estar falando sobre isso. Os profetas lá do cativeiro, Ezequiel, nós vamos ver Daniel, nós vamos ver Jeremias, que são os profetas que profetizam. Lá, a partir do cativeiro, a partir dessa experiência de dor e de sofrimento que eles estão passando. E o que mexeu muito comigo foi esse texto de Atos, porque eu falei, o livro de Atos parece um pouco, às vezes, com as nossas histórias. Porque parece aqui que Paulo ele encontrou algo. Ele encontrou algo para realizar que ele não tinha feito antes. Porque se lá no Antigo Testamento o centro da adoração era um local, a gente aprende a partir de Jesus e do seu ensinamento que o centro da adoração é onde você estiver. Porque onde você adorar a Deus em espírito e em verdade, Ele estará lá. E Paulo descobre que ele é um adorador em qualquer lugar, mas existe um local que ele precisava estar lá, porque a adoração é serviço. Ele queria ir lá para servir. E ele queria ir para Roma. Por isso que ele apela. Porque ele arruma um jeitinho de ganhar uma passagem de graça, mais ou menos. Opa, vou para Roma. E eu fico imaginando que Paulo, experiente, o Paulo que detonou, que abriu igreja para tudo quanto é lado, começou seu ministério sendo questionado, porque foi muito. Mas de repente ele é o Paulo que quando chega em Corinto o pessoal tem que parar para ouvir, olha, eu plantei esse negócio aí, escuta. Apolo regou, mas eu plantei. Faz um trabalho fantástico lá em Éfeso, tem uma igreja pujante, uma igreja forte lá. Esse Paulo já, ao final aqui, porque até o versículo 15, então, nós temos aqui a história quase que totalitária de Pedro, mas a partir de lá é Paulo que é o personagem principal do livro de Atos. Esse Paulo já é um Paulo fantástico. São Paulo que já tem seus escritos, já escreveu a maioria das suas cartas. Se eu não me engano, a última carta que ele vai escrever é 2 Timóteo. Então já tinha escrito, o pessoal, muita gente já conhecia Paulo. E aí, quando ele chega nesse barco, ele chega até com uma certa moral. Porque aquele que o levaria a Roma o trata bem. Ele encontrou bondade no coração daquela pessoa. Então é tranquilo. Ele falou, provavelmente eu e você vai ser tranquilo. Vamos embarcar nessa porque vai ser tranquilo. A pessoa que me prendeu, a pessoa que o meu entre aspas algoz, o centurião, esse cara foi com a minha cara. Mesmo indo como prisioneiro, ele tem uma certa moral, e muito dessa moral talvez
Porque entre os pagãos, quando você entra no mar, se eles encontram, se ali tem um profeta, um vidente, eles dão moral para o cara, porque eles falam, esse cara aqui, eles na cabeça dele, os deuses falam com ele, e se ele falar, vamos ouvir, vamos dar moral para ele. Paulo, eles encontram em Paulo essa figura. E Paulo parte. Como acontece conosco, muitas vezes, nos empreendimentos que nós temos na vida. A gente entra cheio de esperança, a gente entra cheio de desejos e de sonhos, e a gente acha que tudo vai ser maravilhoso e que tudo vai acontecer do nosso jeito, que vai dar certo sempre. É assim que nós somos assim. Nós ficamos como quem sonha, e sonhar é muito bom, mas existe uma realidade para além daquilo que a gente imagina. A vida, o mundo real, não é um conto de fadas. Nem tudo irá acontecer como nós planejarmos. Nós temos ali o nosso matemático que trabalha com as exatas, mas na vida, no mundo real, 1 mais 1 nem sempre é 2. Tem hora que a conta não fecha. Tem hora que tudo que a gente planejou dá errado. Tem hora que nós somos frustrados em todos os nossos planos. E como que a gente continua a caminhada depois, quando tudo dá errado? No início, muitas vezes, a gente não para pensar. A gente começa no entusiasmo. Paulo começou no entusiasmo, ele falou, opa, ganhei a viagem. Versículo 25, ele está diante do governante lá, ele não afina, não, ele fala, olha, Jesus e tal. E aí o rapaz falou, mas será que você está querendo que eu converta ao cristianismo? Aí ele falou assim, eu quero que não só você, mas todos quanto me ouvem. Ele está eufórico. Ele está entusiasmado, não só você, todo mundo que está me ouvindo. Eu quero que todo mundo converta. Olha o coração de Paulo. Isso acontece. Eu lembro quando nós começamos há um ano atrás, o desejo, a vontade. Aí lembro quando você começou o seu casamento, lembro quando você começou a sua empresa, lembro quando você começou o seu curso. Quando a gente começa alguma coisa, a gente começa a 1000. A gente começa entusiasmado, a gente começa, olha, e no início, inclusive, a força do entusiasmo faz com que a porta se abra. E onde não tem porta aberta, a força do entusiasmo nos faz entender que ela está aberta. Que vai ser assim, nós vamos fazer aquilo outro. Mas a vida não é assim. O Salmo 126 nos mostra que quando o povo volta para casa, eles entendem que aquele é o local de Deus para eles, mas tem que ter trabalho. Porque nada é fácil. Tem que ter suor, tem que ter luta, tem que ter sacrifício. E na vida tudo é assim. Tem que ter nosso esforço, tem que ter nossa oração, tem que ter o nosso choro, tem que ter a nossa contribuição. A vida é assim. Em todos os ambientes da nossa vida é assim que acontece. E nem sempre, com tudo isso, com todo esse trabalho, nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente espera. Nem sempre as coisas vão ser do jeito que o nosso coração planeja. E tem hora que a gente desanima, porque às vezes as coisas não dão certo. E a gente pensa que sempre tudo vai dar certo. A gente pensa que na nossa vida as coisas sempre serão tranquilas. A gente imagina que todo mundo vai comprar a nossa ideia. A gente acha que cumprir o chamado que Deus tem para nós é algo fácil.
Em todas as áreas. O seu chamado para ser esposo, o seu chamado para ser funcionário, o seu chamado para ser dono, o seu chamado para ser igreja. A gente acha que vai ser fácil. E essa é uma falsa impressão. Porque tem hora que tudo parece que está dando errado. É interessante que quando Paulo sai, quando ele entra no bar, o escritor Lucas, e é interessante Lucas, a gente fala um pouco de Lucas, porque Lucas é aquele que é o único que vai ficar com Paulo parte quando ele está lá em Roma. Ele tem uma época que ele vai se sentir abandonado, mas Lucas está lá com ele. Lucas, quando escreve isso, ele fala assim, quando ele entrou no barco, uma coisa ele já percebeu, o vento é contrário. E na nossa vida a gente tem que entender, muitas vezes o vento será contrário. Vai ter problema. É interessante esse texto, porque o texto fala que o vento era contrário, porque eles foram margeando. Em vez de eles irem para alto mar, eles não foram para alto mar, eles foram margeando. Por quê? Porque nem sempre dá para enfrentar o alto mar. A gente tem que aprender a tomar decisões corretas nos momentos de crise. E às vezes a decisão correta é parar. Teve uma hora que no texto Paulo falou assim, vamos parar porque não dá para ir. Só que a gente está entusiasmado demais, tem hora que a gente acha que vai ser, que nós vamos romper de qualquer jeito. A gente acha que isso vai acontecer na nossa empresa, na nossa igreja, no nosso casamento, nas nossas relações. Então a pessoa fala assim, dá para ei! Quando escuta uma coisinha assim, eu estou com um amigo, fala com alguém, conversa com a gente e fala assim, isso aí não pode ser de Deus, não, isso é do diabo, porque Deus quer só que eu avance. Então não é, opa, isso aí não é a voz do Senhor, não, mandando eu parar. É muito legal o texto quando Davi ele chega na cidade, ele livra essa cidade de ser atacada, e de repente ele volta, e aí ele vai sofrer um ataque de um outro rei, e fala, vou para essa cidade porque eles vão me acoitar lá. Aí ele ora para o Senhor e fala, Senhor, eu quero fazer para o Senhor uma pergunta. Se eu voltar para aquela cidade, as pessoas vão me entregar para os inimigos? Essa oração que geralmente a gente não faz, ele acabou de livrar a cidade. Aí Deus fala assim, não volta não, que eles vão te entregar. Fica onde você está. Dá uma paradinha, mas nós queremos avançar. E eu fiquei pensando muito nisso sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre as nossas relações, sobre o nosso casamento, sobre as nossas empresas, quem é empresário, sobre quem... Por que às vezes as coisas não acontecem? Porque na vida todo mundo passa por problema. Porque nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente sonha, do jeito que a gente espera. Isso aconteceu com Paulo. Na sua vida, aprenda. Muitas vezes você vai pegar um vento contrário. E esse vento contrário muitas vezes vai fazer com que você vá mais devagar. E deixa eu te falar uma coisa, porque às vezes a gente lê alguns textos que nos entusiasmam, mas deixa eu te falar, de vez em quando Deus quer até que a gente pare. Porque no movimento, muitas vezes, a gente não escuta a voz do Senhor. Tem hora que a gente quer fazer na força do nosso braço, do nosso jeito, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, com o tanto que a gente estuda, e a gente não escuta a voz do Senhor. Sabe de uma coisa? Na nossa vida tem momento que a gente tem que parar. Jesus, depois de um dia maravilhoso de milagres e de cego vendo e de surdos ouvindo, ele parava tudo e ele ia ficar sozinho deitado. A gente tem que aprender que na vida há tempo que a gente precisa de parar. De vez em quando Deus tem um corpo bom, como diz o texto aqui, bons porcos é um local que eles param. De vez em quando Deus tem bons porcos para a gente parar e recobrar as nossas forças.
Às vezes na nossa vida o vento é o contrário e nós vamos ver Paulo enfrenta a tempestade e tem hora que parece que a gente vai perder tudo, mas saiba, Deus já nos deu algo que ninguém pode nos tirar, a vida. Em Cristo Jesus, essa vida é eterna. Ninguém pode tirar isso da gente. Por mais que as coisas deem errado, ninguém pode tirar o que Deus já conquistou em Cristo Jesus para nós na cruz do Calvário. E é interessante esse texto, porque o texto fala que enquanto eles estavam no caminho e Paulo teve um entendimento do Senhor que as coisas iam se perder. O que Paulo fez? Paulo tinha uma moralzinha, ele chega para Júlio e fala assim, olha, não dá para continuar não. Se a gente continuar vai perder tudo. Inclusive pode perder até vida. A gente precisa entender que nem sempre, por mais razão que você tenha, nem sempre tudo que você falar será ouvido. O que ele faz? Ele vai lá e fala com o dono do barco e com o capitão. Falou assim aqui. Sabe o Paulo sei? Paulo está... Paulo prisioneiro aqui, nós estamos levando para Roma, vamos conversar com o César? Sei. Você fala dele direto com a gente, você deu uma moral grande para ele pro exército. Ele falou que se a gente continuar, vai perder tudo. Então você falou, deixa comigo, vamos embora. Se eu falar, nem sempre o que você falar será ouvido e nem sempre a sua opinião será acatada. Isso não significa que Deus não está com você. Isso não significa que Deus te abandonou. É interessante que depois ele conversa, eles falam, vamos continuar, depois ele conversa com a galera, vamos fazer uma votação, não. Não queremos tipo de Paulo, não, vamos embora. Nem sempre concordarão conosco, em qualquer lugar, em qualquer ambiente da nossa vida. Nem sempre farão aquilo que a gente espera que as pessoas façam. Temos que aprender que a frustração faz parte da caminhada. E não ter todo o meu desejo realizado não significa que Deus não está comigo. Não ter tudo aquilo que eu espero não significa que Deus não está no negócio, que Deus não nos protege. E aí? O que decidiu? Vamos embora. Interessante que Paulo, muito provavelmente, já estava aqui mais idade, já era alguém que tinha uma moral. Isso acontece com a gente, porque a gente, às vezes, o tempo passa e a gente acha que nós nos entendemos donos da razão. E tem hora que a gente não consegue ser frustrado, tem hora que a gente não consegue ouvir um não, tem hora que a gente não consegue servir o outro a despeito dele ter uma opinião diferente da nossa. Tem hora que a gente é cabeça dura. Por isso que tem marido e esposa lá com marido lá com esposa. Não, incompatibilidade de gêneros. Eu falo um negócio, ela não concorda, ela fala um negócio, eu não concordo. Nem sempre a gente vai concordar um com o outro, gente. O pessoal discordou de Paulo. E olha que nós estamos longe de Paulo, hein? Mas Paulo tinha uma certeza. Deus falou que ele chegaria a Roma. Quando você casou, o que Deus falou com você? Quando nós começamos esse projeto de buscação de diferente, eu falo com você que às vezes frustra. Às vezes eu fico pensando sobre nós, né? Como a gente quer
vai dar e tal. E esses dias eu tive uma experiência interessante, porque muitas vezes quando alguém pergunta sobre nós, pergunta o tamanho e tal, e aí tem gente que cresce muito, tem gente que não cresce nada, e aí de repente você fica pensando assim, poxa, o que eu vou fazer para crescer? Aí você fala, o que a gente tem que fazer para crescer? Nada. Não tem que fazer nada para crescer, a gente tem que servir ao Senhor com todo o nosso coração. Nós temos... Só que aí você tem que entrar na pilha. Isso às vezes pode gerar frustração, porque às vezes as coisas não saem do jeito que você quer. E quem diz que as coisas têm que sair do jeito que você quer? Você tem que estar em obediência ao que Deus te mandou fazer. Até porque você não é Deus. Você pode ter uma ordem de Deus, uma direção de Deus, mas você não é Deus. E se o pessoal desobedece a Deus, tenta frustrar um projeto de Deus que nunca pode ser frustrado, imagina os nossos. Precisamos aprender a lidar com as nossas frustrações. Desculpa, talvez vai parecer duro o que eu vou falar, mas nós precisamos aprender a nos colocar no nosso lugar. De servos do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, livre para te servir, porque adoração é serviço. Estou aqui para te adorar. Nem sempre vai ser do jeito que eu quero, do jeito que eu espero, da forma que eu pretendo, desde que a gente continue sendo bíblico e amando a verdade. Porque Paulo em nenhum momento deixou de obedecer ao que Deus tinha para ele, mas ele foi frustrado. Eu me lembro quando a gente estava para alugar um lugar, e é legal a gente contar da nossa experiência desse nosso ano. E eu queria uma casa e tinha uma galera que queria um galpão. Eu falei, não, eu quero uma casa. Falou, não, um galpão, tal. Eu falei, eu queria uma casa pela forma, pelo menos nesse primeiro momento, como nós queremos viver. Que tipo de igreja a gente quer construir? Uma igreja que tem cara de família. E uma casa traria também essa identidade para nós. E aí estava difícil, a gente procurava, e nossa entrada é pouco, o dinheiro que tinha não dava para alugar, e tal, e a gente procurando, e a gente sempre reunia. A gente começou reunindo na casa do Milton, 3 famílias, depois nós começamos a reunir na casa da Leila, depois nós começamos a reunir na casa da Leila, na casa da Nívia, se chovesse, casa da Nívia, se não chovesse, casa da Leila, porque na Leila se chover o porão enche de água. Aí a gente começou, Senhor, a gente precisa de um lugar, e eu orava lá em casa, eu creio que os irmãos também oravam, e a gente, que lugar que a gente vai estar, e um dia eu falei, nossa Senhor, eu acho que uma casa seria legal. Aí nós fomos fazer uma reunião, aí eu falando de casa, e na hora o pessoal, não, mas casa. Mas não, casa é bacana, porque casa a gente vai ter as salas que já aconselham das crianças e tal. Em uma semana Deus deu para nós a casa, essa casa. A gente não tinha, aí um chegou e falou assim, aí eu reuni a galera e falei, galera, vamos lá ver, o pessoal veio, em uma semana nós fechamos tudo. Na outra semana a gente já estava entrando para dentro. E talvez alguém olhe para nós e fale assim, não, parece estar legal, vocês estão muito devagar. Haverá ventos contrários muitas vezes. O que a gente vai fazer é não desistir, porque nós temos certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Isso vale para nós, mas isso vale para você e não para o indivíduo. Isso vale para a sua empresa, vale para o seu casamento, isso vale para tudo que você quer fazer, Senhor. Haverá ventos contrários. O que eu devo fazer, Senhor? Qual tem que ser o meu comportamento? Então, a hora que eu falo, ninguém escuta. Continue a crer. Até porque se você entrou no barco, não dá para pular fora. E se você pular fora, vai fazer falta. O texto nos fala, quando você lê lá na sua casa, você vai ver que tinha uma galera que queria pular fora do barco, o pessoal falou, não pula fora não deixou o pessoal pular fora. Porque se você pular fora, faz falta. No projeto de Deus para Paulo, todo mundo é importante. Então, inclusive, Deus fala, ninguém vai morrer, mais tarde Paulo vai falar assim,
Vamos continuar, porque ninguém vai morrer. Nós vamos perder tudo. E quem está disposto a fazer a obra de Deus tem que entender que tem um momento que Deus fala o seguinte: vamos continuar, mas tem hora que você vai perder tudo. E porque a gente tem medo de perder tudo, muitas vezes a gente não rompe com o Senhor. É interessante quando Jesus começa o seu ministério, eu gosto demais dessa parte. Quando Jesus começa o seu ministério lá em Mateus, ele traz uma palavra muito forte sobre o que é andar com Jesus. Aí Mateus está falando assim, Mateus capítulo 5 fala assim: bem-aventurados sois. Aí no finalzinho ele fala assim: vocês querem andar comigo mesmo? Queremos, então tá. Alegrai-vos e exultai, pois vossa recompensa no céu é grande. Por quê? Quer andar comigo? Segura essa. Vão ser perseguidos, porque os profetas antes de vocês também foram perseguidos. Haverá vento contrário. Nem sempre o que você falará será ouvido e entendido por todos. Haverá momentos que eles vão te escutar, mas eles não vão te ouvir. Há momentos que vão te escutar, mas vai entrar aqui e sair ali. Aconteceu com Paulo, gente. A gente acha que vai acontecer com a gente. Uma coisa que eu tenho falado para o pessoal, que eu tenho aprendido nesse tempo, é desenvolver a paciência, porque a gente precisa de aprender a ser paciente. Esse fruto do Espírito a gente tem que ter. Se a gente não tiver paciência, as coisas desandam. Isso tem que ter paciência com o seu casamento, você tem que ter paciência com a sua igreja, você tem que ter paciência com o seu pastor, muito com o seu pastor, né? Apesar de ser cruzeirense, ser bonito, não é perfeito. A gente tem que aprender a ter paciência. Eu fico pensando, Paulo, depois de tudo que ele viu, olha, rapaz, esse texto é maravilhoso. Paulo chega numa cidade, o pessoal está doente, Paulo vai lá e promove cura. Imagina, o pessoal está vendo isso tudo. Quando Paulo fala um negócio, Paulo fala assim: eu sou de Deus, o pessoal vai me ouvir, eles vão entender o que eu estou falando, eles vão saber que o que eu estou falando é para o nosso bem. O pessoal fala assim: nós vamos continuar. Sabe por quê? Porque a gente é imediatista na nossa vida. Nós queremos tudo para hoje e para agora. Nós achamos que se não for nesse momento, do nosso jeito, da forma que a gente imagina, então a gente tem que aprender a ter paciência. Eu tenho buscado isso de Deus. Tem hora que você está entusiasmado, ó, está na hora não. Beleza, Senhor. Pessoal, como é que está o seu nível de paciência? Tem que ter paciência. Tem que ter paciência enquanto igreja, tem que ter paciência enquanto esposo, tem que ter paciência enquanto esposa, tem que ter paciência enquanto pai, enquanto mãe, ou não é? Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Meu Deus, dá paciência. Só que a gente é imediatista. É interessante que essa viagem, existiam alguns períodos que não se poderia fazer viagem porque era muito perigoso. Então o que o governo, por exemplo, romano fazia? Porque mais tarde Paulo sai desse barco e pega um outro barco, que sai de Alexandria e estava indo para a Itália. Só que era um momento perigoso, esse momento da viagem era um momento, e todos os que navegavam sabiam disso, era um momento em que muitos navios naufragavam. Um estudo sobre a antiguidade disse que, mais ou menos nessa época, mais de 1000 navios naufragaram. É muito navio. Então o que o governo romano fazia? Ele falava o seguinte: olha, vou fazer o seguinte, eu pago mais. Se você trouxer a carga, estou dando um exemplo fictício, se você ganhar 10 mil para trazer essa carga aqui de trigo, um terço quase do trigo que Roma consumia vinha ali do Egito, se você trouxer a carga aqui, eu vou te pagar 50 mil. Opa!
imediatismo que nós temos por causa do lucro, muitas vezes faz com que nós percamos tudo. Temos que aprender a ter paciência. O imediatismo por causa de resultado muitas vezes fazem com que igrejas desapareçam. O imediatismo por causa do número de pessoas muitas vezes fazem com que pessoas saiam machucadas e tristes e não desejem mais comungar da mesma fé. Nós temos que entender que o que Deus já conquistou para nós é mais do que o suficiente. Nosso problema é que a gente, como muitas vezes esses capitães estão olhando para o lucro. Opa, se a gente chegar com a mercadoria vai ser bom para nós. Temos que aprender a ter paciência. Sabe por quê? Porque vale a pena. Temos que aprender a descansar no Senhor. Temos que aprender que nem sempre as coisas sairão do jeito que a gente espera. Temos que aprender que por mais que você seja uma pessoa iluminada de Deus, conhecedora, nem sempre você vai ser ouvido. Nosso problema é porque a gente às vezes está visando o lucro, é o imediatismo. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. Muitas vezes haverá ventos contrários e haverá pessoas que não nos ouvirão. Mas a gente precisa de voltar a crer na máxima do Evangelho, na máxima da palavra. Se Deus prometeu, Ele irá cumprir. O vento pode ser contrário. Pode ser que a nossa voz não esteja sendo ouvida. Mas Deus jamais se esquece de um dos seus filhos. E no meio disso tudo, aprenda. De vez em quando ainda dá para piorar mais um tiquinho. Quando você acha que o negócio está ruim, dá para piorar. Estava um barquinho menor, teve um barquinho maior. Aí a Bíblia fala que de repente o vento ficou favorável. A pessoa falou: opa, agora é a nossa vez, agora está beleza. Agora está tranquilo. Dá para seguir. Quando eles estão seguindo o caminho, a Bíblia fala que vem um vento, uma tempestade. E vira tudo ao avesso. E eles que estavam andando ali perto da costa, essa tempestade era tão violenta que eles ficam com medo. Que falam: opa, se a gente ficar perto da costa agora, ele vai lançar o nosso barco nas pedras e vai destruir tudo. E tem hora que a gente acha que tudo vai acabar. Tem hora que a gente fica sem esperança. E a Bíblia fala no texto que houve um tempo que todo mundo naquele barco perdeu a esperança. Aí o negócio ficou tão feio, mas tão feio que eles soltaram tudo. Baixaram as velas, para não dar, e vão deixar essa tempestade levar. E quando ela acabar, vamos ver onde a gente está, para a gente tentar voltar para o lugar que a gente precisa, para o lugar para onde a gente precisa de ir. E de vez em quando isso acontece na nossa vida. A Bíblia fala que o barco começou a virar, ficou escuro. Por que está falando que ficou escuro? Porque agora não tem mais estrela, você não tem mais direção para seguir. Você olha para o céu, você não vê sol, não vê lua, não vê estrela, porque eu não sei como um bom marinheiro, não. Você fala assim: não, ali é o norte, que a estrela está lá. Agora não tem mais. Onde nós estamos? É uma escuridão. Lembrando do que nós ministramos semana retrasada: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Senhor, agora tudo acabou. Para onde iremos? O que nós vamos fazer? Não sabemos nem que direção seguir.
Quantas vezes nós nos encontramos nessas situações na nossa vida? Assim como Jesus chega para os seus discípulos e fala, olha, eu vou orar um pouquinho, e eles estão naquele grande lago onde Pedro trabalhava, Pedro já tinha a moral, Pedro já conhecia. Jesus fala para Pedro assim, Pedro, pega essa galera aqui e atravessa para o outro lado da margem, mais ou menos 18, 20 quilômetros de largura, 23, atravessa para o lado de lá, e eu vou contar com vocês depois. Aí de repente eles entram no barco, começam a atravessar, a Bíblia fala mais ou menos meia-noite, tudo escuro, na hora, no breu danado, vem um vendaval, uma tempestade. A Bíblia fala que o barco começou a virar, ou seja, eles perderam a direção, eles não sabiam qual era o lado seguro, da margem segura que eles poderiam ir. Nesse momento eles entendem que estão vendo a morte, perdem a esperança. Jesus vem andando sobre as águas e o pessoal começa a gritar, por quê? Porque existia uma lenda, existia um conto de que quando a morte está para chegar, a gente vê fantasma. Aí eles lembram disso, Jesus está chegando, eles dizem, é um fantasma. Jesus, não. Jesus traz de volta lá o êxodo e fala assim, não sou eu. Eu sou, quem que é o eu sou? É aquele Deus que tirou o povo do Egito, é aquele Deus que fez o povo andar pelo deserto, é aquele Deus que era nuvem de fogo no tempo de frio e era um ar-condicionadinho no tempo de calor. Sou eu, não temas. Sabe por quê? Porque por maior que seja a tempestade, Deus vai fazer o que Ele prometeu e Ele não te perde nem um minuto de vista. Deus não te perde de vista. Você pode não saber onde você está, você pode não saber nem o que você está fazendo, você não pode saber talvez nem a direção que tem que ir. Mas entenda uma coisa, se você ajoelhar, levantar suas mãos para o céu, saiba, Deus está do seu lado, você é encontrado por Ele, a todo momento, em todo lugar e em qualquer circunstância. Amém. Ele nos encontra. O vento pode ser contrário, a noite pode estar escura, a gente pode ter perdido a direção, mas o que Deus prometeu vai se cumprir. O que a gente tem que fazer é permanecer fiel. É continuar crendo, é continuar acreditando na palavra do Senhor. E tem hora que a nossa vida está uma tempestade danada, permaneça fiel. Quando a tempestade entra na nossa vida, a primeira coisa que a gente desiste é do que Deus pediu para a gente fazer. Eu quero contar uma experiência para vocês, muito triste, que aconteceu comigo, muito triste. E depois a gente pode falar isso com mais detalhes. Fui dar aula num lugar e tal, e aí eu dando aula, isso foi pesado para mim. O pessoal virou, o pessoal já teve aula comigo, sabe disso. Entramos num tema meio polêmico, e eu tentando explicar aos meninos, nem consegui dar aula mais. Aí a turma falou o seguinte, a turma assim, o irmão inflamou uma galera e falou o seguinte, se esse professor der aula, a gente não quer ter mais aula aqui, a gente sai do seminário. Era um curso que eles estavam fazendo. Cheguei em casa triste pra caramba, eu não sabia disso, aí a direção brigou, olha, obrigado por você ter vindo, mas não precisa de voltar mais, e tá beleza. Cheguei em casa triste, imagina, sem rumo, eu sabendo, né, ia dar um dinheirinho para mim, eu falei, ó, bacana, eu vou poder pagar uns negócios por isso aqui e tal. Imagina, aí o pessoal nem falou assim, não precisa mais não. Chateadaço em casa, Conversei com alguns amigos meus, alguns me deram conselho, me incentivaram, falaram, nossa, rapaz, esse tipo de assunto eles não conseguem entender, papá, aquele negócio todo. Mas eu fiquei arrasado. Haverá pessoas que não vão te ouvir. Haverá ventos contrários. Vocês muitas vezes, nós muitas vezes nos encontraremos no meio de uma tempestade. E aí eu fiquei mal. Não dormi à noite, ficava pensando, eu falei, poxa vida, Senhor, e
Tá, eu não tive nem como falar e conversar. Não, deixa eu... Não. Haverá desfavor muitas vezes. O que a gente tem que fazer? Aquele que te chamou é fiel. Aí eu pensei, falei, você quer saber de uma coisa? Vamos mexer com esse negócio de aula. Não, esse negócio é complicado demais. Era um bonzinho simples de uma igreja. Falou, pastor, tudo bem. Tem como o senhor vir aqui na nossa igreja? Eu falei, tem, irmão. Você quer que faça o quê? A gente quer que o senhor dê aula de apologética para nós. Aí vem na sua cabeça, o que eu vou fazer? Haverá desfavor. Nem sempre as pessoas serão favoráveis. Aí eu fui, dei aula, aí os irmãos gostaram, já ligou. Aí o pastor, quer que você dê mais 3 aulas no outro seminário? Lá é pouquinho. Mas eu falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor me pôs no rumo direto. Porque se o Senhor me chamou, eu tenho que cumprir o chamado do Senhor, independente do que aconteça comigo. Porque se perseguiram os profetas antes de mim, que eram muito melhores do que eu, como que não vão me perseguir? Se Deus não poupou o seu próprio filho, como eu quero ser poupado? Nem sempre as coisas vão ser fáceis. Todo começo é muito difícil. Nem sempre o que a gente fala vai ser ouvido. Mas se Deus te chamou, meu irmão, persevere. Porque o projeto de Deus é muito maior do que nós possamos imaginar. O barco ficou à deriva. O pessoal deixou de controlar. E aí eles começaram a correr risco. O texto fala que eles ficaram sem esperança. E quantas vezes a gente fica sem esperança? Quantas vezes fica difícil para a gente prosseguir? Versículo 21 fala assim: depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Senhores, deveis ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e esta perda. Aí Paulo fala assim: olha gente, eu avisei. Mas aí ele vem com a palavra de esperança. Deixa eu falar para vocês uma coisa que eu tenho crido fortemente. A despeito de tudo que possa acontecer, eu creio que essa igreja é uma igreja fundada pelo poder do Espírito do Senhor. Amém. Glória a Deus. É uma coisa que está no meu coração, que eu estou crendo. Eu não posso falar que eu vou ficar aqui minha vida toda, que eu vou ficar aqui a vida toda, mas eu sei que essa semente que Deus colocou é uma semente que Deus vai, através dela, ter uma árvore frondosa. Como vai ser? Como vai se acontecer? O que vai ser? Não sei. Não sei. O pessoal às vezes me pergunta e fala assim: e aí, como é que você está? Poxa, você tanto tempo, viajou tanto, foi para São Paulo, foi para Rio, ensinou, trouxe muita gente para trabalhar na visão, igreja no interior, tal, e lá as irmãs já começaram. Eu falo: não, irmão, a gente não pensa nisso não. Mas como é que vocês vão crescer? Vocês vão fazer isso aqui? Eu falei: irmão, a gente... As partes que estão navegando aí, nós estamos falando com Deus assim: Senhor, como é que vocês possam pagar? Como é que vocês possam fazer isso? Você aí é com Deus essa parte. A nossa parte é obedecer. A nossa parte é perseverar. Nossa parte é entender que nem tudo que a gente falar vai ser compreendido. Mas a gente vai falar, porque Paulo falou. A nossa parte é entender que essa igreja está firmada na rocha que é Jesus Cristo. E é Ele que a gente quer servir e obedecer. E eu não sei se pode acontecer o que aconteceu com Jesus. Porque na época de Jesus ele andou com 120, mas depois que eles partiram,
foi lá para 3, 5 mil. Pode ser que a nossa geração não veja isso, mas eu quero continuar firme no Senhor. Porque o nosso desejo é viver a verdade de Deus. E a gente quer andar e amar ao Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Aí Paulo fala assim, agora vos aconselho, versículo 23, pois esta noite me apareceu um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, dizendo, Paulo, não temas. É necessário que compareças perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. De repente esse povo que estava sem esperança tem essa palavra. Portanto, senhores, Paulo, no meio da tempestade, ele levanta e começa a falar. Portanto, senhores, tende coragem, pois creio em Deus que acontecerá assim como foi falado. Aí nós só vamos explicar porque ele fala o anjo do Senhor, porque lá eles têm pagãos, então eles não entendem a concepção de quem é Jesus, então ele usa a linguagem do pagão para falar, o anjo do Senhor que está desferido aqui é Jesus Cristo. Jesus apareceu para mim, Jesus falou comigo, vai acontecer como o Pai me falou. Se você crer, na sua vida vai acontecer o que o Pai te falou. No seu casamento, na sua história, na sua faculdade, nos seus negócios. Se Deus te falou, vai acontecer do jeito que Deus te falou. A gente só tem que continuar seguindo a verdade. A gente tem só que continuar se entregando ao Senhor de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Esse é um desafio para nós. Continuar para além das possibilidades. Ou a gente pode fazer o que o pessoal fala, visar o lucro e entrar no imediatismo. Olha, mas lá está assim e tal, e lá está assim, se você fizer isso aqui dá certo. Porque tem coisa que dá certo, gente. Dá certo. Mary Kay dá certo, Avon dá certo. Você acha que célula não vai dar certo? Fala que não é de Deus, não dá certo. Metodologia para ajudar a pessoa a dar certo. A gente precisa entender se é certo para nós. Se é o que Deus tem para nós. Ah, eu não vou mexer com isso? Não sei. Isso aí é o Espírito de Deus que vai nos guiar. A gente quer ser guiado pelo Espírito do Senhor. O que você tem feito na sua vida com a força do seu braço? Lógico que você não tem que ficar parado, mas a gente tem que começar a ter mais fé e crer no Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Teve um momento lá que estava tendo uma tempestade feroz. A galera achou que ia morrer e Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. Eles não sabem a direção que era para seguir e Jesus está dormindo. Porque Jesus tinha um chamado da parte do Pai e ele sabia que esse chamado iria se cumprir. O chamado da parte do Pai para as nossas vidas vai se cumprir. Vale a pena perseverar. Vale a pena. O nosso problema é porque a gente é imediatista. O nosso problema é porque a gente de repente está visando o lucro do momento. Qual que é o lucro do momento? Tem muita gente. Qual que é o lucro do momento? De repente sonegar um imposto. Qual que é o lucro do momento? A gente olha para o momento, a gente olha para o agora, a gente olha para o aqui. Deus quer te levar lá para Roma, mas você está olhando só. E aí é interessante porque Deus vem e fala assim, olha, fala com a galera que eles vão perder tudo. E tem hora que para seguir a Jesus, para a gente conduzir a nossa vida de acordo com o que Deus quer para nós, tem hora que Deus pode nos dar muita coisa, mas tem hora que a gente também tem que aprender a perder tudo.
O que o Senhor quer, Senhor? O que o Senhor quer? Tem hora que a gente tem que aprender a perder tudo. O nosso problema é que a gente resiste em perder. A gente resiste em entregar, a gente resiste. E eu não estou falando só de dia, não. Tem hora que a gente tem que perder até a razão. Porque o texto fala que Paulo ficou brigando, mas no momento certo ele se levantou como servo do Senhor. Mateus 5. Fica tranquilo. E vão caluniar, mas fica tranquilo. Eu perdi a reputação, é isso aí. Maldito aquele que for pregado no madeiro. Aí vem o texto. Não existe nome dado entre os nomes pelo qual importa que sejamos salvos. Antes disso, era maldito aquele que for pregado no madeiro. Tem hora que para fazer a vontade de Deus a gente tem que entregar. E tem que entregar tudo. E às vezes, e o mais difícil de entregar muitas vezes é o nosso tempo. Uma viagem de 40 dias durou meses para Paulo. Meses. A pergunta é, nós vamos continuar ou nós vamos desistir? Nós vamos continuar ou a gente para por aqui e acha que... Porque se a gente continuar com todos os empreendimentos que nós temos no Senhor, vai acontecer também o que aconteceu com Paulo. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos os que visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda liberdade, sem impedimento algum. A gente quer chegar no final, mas a gente não quer passar por onde ele passou. Vai ter vento contrário, nem sempre vamos ser ouvidos, nem sempre vamos ser compreendidos. Nem sempre vai ser fácil. Tem hora que a gente vai perder e a gente vai achar que perdeu e Deus está falando assim, você está ganhando, porque você está achando que está perdendo, mas o que eu estou tirando de você é pesado demais para você levar. Eu estou tirando de você porque eu estou tirando de você para que você possa estar mais leve, para poder ir mais rápido, para chegar aonde eu quero que você chegue. Nos falta às vezes, para terminar, pedir um menino tocar aqui comigo no teclado. Eu esqueci o nome desse missionário, mas eu acho a história dele fantástica. E a gente daqui a pouco vai estar ceando. Tinha um missionário, eu esqueci o nome desse missionário, me perdoe se alguém lembrar, pode me falar. Esse missionário era um missionário, ele foi para a África. Se eu não me engano, isso mesmo, foi para a África. E ele começou um trabalho missionário na África e é muito difícil. Todo começo é difícil. Eu sei disso, a gente está vivendo isso aqui. Você não tem... Tudo é difícil, você não tem dinheiro, tudo é complicado e muita gente não entende. E a gente... E ele começou um trabalho duro, esse trabalho dele começou a desenvolver, e ele começou a precisar de ajuda, e aí ele era americano, ele mandou lá para os Estados Unidos uma carta falando assim, por favor, olha, o trabalho está crescendo, Deus tem abençoado, está sendo uma bênção, eu preciso de gente para trabalhar, eu preciso de gente para fazer alguma coisa, faz o seguinte, manda obreiros para me ajudar, manda obreiros, porque o barco está andando. O barco está prosseguindo. Aí o pessoal dos Estados Unidos se entusiasmou e mandou uma carta para ele e falou assim, que bênção, irmão, aleluia, o trabalho está andando, nós vamos preparar a gente para mandar, vamos mandar mais gente, porque agora está mais fácil. Esse irmão, quando ele recebeu essa carta, ele mandou a carta de volta e falou assim, se você
gente rasgar o peito para andar na mata, para encontrar os perdidos. Porque a gente não serve a Deus porque está mais fácil, porque a gente tem tempo. Inclusive, você pega todo o texto bíblico, muito pastor fala isso. Quem tem muito tempo, Deus nem chama porque é preguiçoso. É difícil mesmo. É complicado mesmo, a gente trabalha a semana, a gente tem trabalho para fazer de noite, a gente vem com febre, com dor de cabeça, porque há vento contrário todo dia. A gente não está aqui porque é fácil, a gente não está aqui só porque é gostoso, a gente está aqui porque a gente tem uma convicção. Deus nos chamou para esse negócio. Deus nos chamou. A gente não está aqui porque a gente é melhor, a gente está aqui porque a gente obedece. Existe uma Roma para essa igreja. Existe um lugar que Deus quer que a gente chegue. A gente vai ter que vencer a preguiça, a gente vai ter que vencer o cansaço, a gente vai ter que fazer sacrifício, a gente vai ter que suar a camisa. Isso acontece na sua casa, acontece no seu casamento, acontece na sua empresa e acontece no reino de Deus também. Há desfavor, há vento contrário, tem hora que as pessoas não vão nos ouvir, vai ter hora que as pessoas vão dizer que a gente está errado. Mas vale a pena. Hoje, quando eu vinha para cá, Daniel está trabalhando e eu fui buscar minha sogra. E quando eu estava indo buscar minha sogra, o Arthur estava comigo, aí o Arthur falou comigo assim: papai, eu estou gostando muito da Salima. Eu falei: é mesmo, meu filho? Ele falou: é, pai, eu estou gostando muito da Salima. Eu estou aprendendo muita coisa. Isso vale a pena. Quando eu recebi o telefonema naquela noite falando assim, alguns alunos disseram que não vão entrar mais se o senhor for na sala. Eu cheguei lá na minha casa, sentei no sofá, 11 horas da noite. Cheguei para Deus e falei com o Senhor assim: Senhor, eu errei. Me desculpa, Deus, o que eu fiz? E se você casar com um amigo meu que vai estar aqui no nosso aniversário da igreja com a Enéas, eu falei: não, Enéas, aonde será que eu errei? Como é que essas pessoas estão? Fiquei preocupado com os irmãos que tinham falado lá e eu fiquei chateado. Há vento contrário. Nem sempre vai ser do jeito que a gente